A Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito, 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 muito. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre salvação. No Sermão do Monte, Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Dinheiro é uma coisa importante e Deus, Ele quer que a gente prospere e tenha dinheiro. E nós vamos deixar isso claro hoje nessa nossa mentoria sobre espiritualidade, quarta-feira. Segunda-feira nós falamos sobre empreender, ontem nós falamos sobre relacionar, hoje é sobre espiritualidade, amanhã é sobre administrar, administração e sexta-feira sobre crescer. Na verdade, todos os temas estão interligados. Deus está em tudo, prosperar está em tudo, relacionar, meu Deus, relacionar está em tudo, absolutamente em tudo você precisa se relacionar. Administrar, nem se fala. Administrar suas finanças, seus recursos, administrar seu tempo, administrar seus objetivos, suas metas e crescer, como eu disse no começo, faz parte do nosso propósito. Eu não sei qual é o seu propósito, mas eu sei de algumas pistas para você descobrir. Primeiro, ele não é sobre você, ele é sobre outras pessoas a seu redor, a seu alcance, e compartilhar essa live faz parte do seu propósito, porque está no seu alcance. Você conhece pessoas que eu não conheço, portanto, isso faz parte do seu propósito. Segunda coisa, diz respeito a crescimento, diz respeito a você crescer, cumprir o seu propósito é avançar. Destravancar é você destravar, sair do marasmo que você se encontra e avançar, isso é crescer. Crescimento. E tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, atribuem a Schopenhauer, não sei se foi esse filósofo que disse, mas diz assim: gasta tanto tempo para ter que se esquece de possuir. Muitas pessoas, na ganância de ter, gastam tanto tempo em ter, conquistar, que não sobra tempo para usufruir. Uma riqueza sem propósito foge da prosperidade que Deus tem para nós. E eu quero falar sobre isso também, que dinheiro é bênção, todo mundo já sabe, né? Eu costumo dizer que falta de dinheiro é terrível, falta de dinheiro talvez seja a raiz de todos os males, assim como o amor ao dinheiro, né? É um trocadilho, uma brincadeira, né? O versículo deixa claro que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. E aí eu estou brincando, né? Que a falta do dinheiro também é a raiz de todos os males. Já viu um casamento terminar por causa de dinheiro? Eu já presenciei pessoas com problemas severos no casamento por causa de dinheiro. Já viu pessoas afundarem em depressão e na tristeza por falta de dinheiro? Eu já vi pessoas por falta do dinheiro caírem no vale da depressão. Embora eu conheça pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim estão deprimidas. Portanto, o dinheiro, ele é um fator importante, porém, ele não é a raiz de todos os males. É o amor a ele que é a raiz de todos os males. O dinheiro, Jesus usou uma expressão que o dinheiro é um senhor. O dinheiro, ele pode dominar a pessoa e é terrível você ser escravo do dinheiro, porque ele é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Pessoas que se deixam dominar pela avareza, pela ganância, né? Ganância é querer ter mais a todo custo. A avareza é guardar com apego como se aquilo fosse salvar no dia da necessidade. Então, as duas coisas são erradas. E Jesus chama dinheiro de mamão, como se fosse uma entidade. Mas, na verdade, não é uma entidade. Não é um Deus como uma divindade, não. Mamon era apenas o sinônimo de dinheiro. Colocar o dinheiro como se fosse um senhor. Aí você transforma ele em uma divindade. Mamon não era uma divindade. Aliás, esse nome Mamon só é usado ali naquele versículo de Lucas 16 e não é usado em nenhum outro lugar da Bíblia. Né? Não há nenhum tipo de registro entre os deuses que existia naquela época com esse nome. Mas o que Jesus queria dizer era simples: transformar o dinheiro num Deus. Ou seja, o que é transformar dinheiro num Deus? Colocar ele acima de Cristo. Se o seu amor ao dinheiro está acima do seu amor para com Deus, então aquilo se transformou uma
entidade. Se transformou numa divindade, num Deus. E o dinheiro não pode ser Deus. Eu vou desligar o quadro branco por enquanto, porque a gente não está precisando dele agora. E vamos lá. Vamos lá. Ganância. Primeira coisa sobre ganância. O que é uma ganância? Ganância é você querer ter dinheiro ou se enriquecer a qualquer custo. Né? É você tentar usar aqueles atalhos que nós falamos na segunda-feira, né? Onde o tema era prosperar. Nós falamos sobre alguns atalhos que empreendedores costumam cair nas armadilhas, mas o fato é que existem atalhos não só no empreendedorismo, em todas as áreas. Qualquer tipo de atalho. Por exemplo, a pessoa quer ficar rica, ela na ganância de ficar rica, ela passa o outro para trás. Passa o outro para trás, ou então rouba, ou então usurpa, que é a mesma coisa de roubar, aquilo que não é dele. Ganância. Ou então ele quer trabalhar dia e noite, esquece da família, esquece de tudo, isso é ganância. Né? Outra coisa, avareza. Acho melhor a gente voltar com o quadro. Vamos voltar com o quadro para a gente poder enumerar isso aqui. Ganância. Avareza. O que mais? Ganância e avareza praticamente são os dois grandes erros relacionados ao dinheiro, mas eu queria também abordar o assunto de propósito. Propósito envolve dinheiro. Você não consegue cumprir o seu propósito sem recursos. É lógico, existem maneiras diferentes de você cumprir o seu propósito, não só com dinheiro, né, mas através do seu tempo você consegue cumprir o seu propósito. E eu não sei qual é o seu propósito, cada um de nós temos o nosso. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela não era uma pessoa rica, ela não era uma pessoa que usava o dinheiro para abençoar, mas ela usava o amor e o tempo que tinha para abençoar pessoas. Uma pessoa que deixou claro que tinha um propósito e que foi cumprido. Agora, existem outras pessoas que com dinheiro cumprem o seu propósito. Lembra daquele José de Arimateia, né? Na história de Jesus? José de Arimateia era um homem muito rico, muito influente. Ele ajudou Jesus no processo final. Foi José de Arimateia que articulou poder retirar o corpo de Jesus e levar para um túmulo de alto nível. O túmulo de Jesus foi esculpido dentro da pedra, dentro de uma pedra. Eu estive lá em Israel e o local exato daquele túmulo ninguém sabe. Mas existe um lugar que se atribui como uma das possibilidades. E eu cheguei a entrar dentro do túmulo. E é gelado, porque está literalmente dentro de uma pedra. Esculpido e preparado ali de uma maneira muito especial para abrigar um corpo de alguém realmente nobre. Não era qualquer um que tinha direito a descansar num túmulo como aquele. Aliás, a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Falamos sobre isso na semana passada. Ao contrário do que as pessoas pensam, não era uma morte romântica, como descrevem as imagens. O condenado era preso naquela cruz nu. Não tinha aquele paninho ali na cintura, não. Era nu. E depois de morto, ficava ali para os pássaros comer a carne apodrecida, né? Urubu, sei lá quais são os pássaros, os corvos, né? Pássaros que se alimentam de carne. E eram expostos ali e ficavam ali em vergonha até que tudo fosse consumido e o que sobraria era ossos que seria jogado numa vala. Essa era a morte de cruz. Mas Jesus, através de um homem rico, ele teve um sepultamento digno. As mulheres preparou o corpo dele, embalsamou o corpo dele, colocou especiarias, limpou direitinho e colocou ele vestido dentro daquele túmulo de altíssimo nível que normalmente só tinha quem tinha muito dinheiro. Isso por causa de quem? De um homem que tinha muito dinheiro e influência que cumpriu o seu propósito. Portanto, o propósito é um outro item importante para nós entendermos. Outra coisa, para que fique
completamente destruído qualquer tipo de crença dentro da cabeça de pessoas que acham que riqueza e que é algo mal e que pobreza é aquilo que Deus gosta. Saiba de uma coisa, nós somos filhos adotivos de um Pai eterno que é todo-poderoso e muito rico. Como eu disse no começo, Ele é dono de tudo que há no mundo. Tudo que você possa imaginar pertence a Deus, tudo. Portanto, você é filho de um Pai rico. E a prova de que riqueza não é algo mal, no céu, as ruas, que é um lugar onde não precisa ser um lugar que ostenta nada, basta ser pavimentado, que é uma boa rua. Mas no céu, as ruas são de ouro, de cristais, de pedras preciosas, pedras que nós jamais, a maioria de nós jamais vai conhecer todas elas. Pedras que formam um lugar de muita beleza e de muita riqueza. Portanto, primeira coisa que eu gostaria de quebrar na mente de pessoas que não têm esclarecimento sobre riqueza é que riqueza é coisa boa, nós somos filhos de um Pai rico, dono de tudo por direito de criação. Ele não é dono porque ele comprou, não, ele é dono porque ele criou. Imagine você criar alguma coisa usando do nada as matérias-primas, você cria e você forma qualquer coisa, aquilo passa a ser direito seu por criação. Mas nenhum de nós pode ter esse direito, porque para nós criarmos qualquer coisa, precisaremos de matéria-prima, e essa matéria-prima, por direito de criação, pertence a Deus. E no céu é um lugar muito rico, um lugar que ostenta riqueza, pois até as ruas são de ouro. Então, como pode alguém dizer que dinheiro é mal e que pobreza é coisa boa? Se fosse coisa boa, no céu seria um lugar de muita pobreza. Seria um lugar onde havia muitas favelas, um lugar simples, que não ostenta nada, um lugar bem básico, porque a riqueza, afinal de contas, é a raiz de todos os males. Não é a riqueza, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E aqui eu vou voltar para o quadro branco, porque nós vamos falar agora de alguns versículos, e eu quero mostrar para vocês. O primeiro versículo que eu queria compartilhar é isso aqui, ó. Lucas 16, do 10 a 13, diz assim: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes coisas. Olha o paralelo entre pequenas coisas e grandes coisas. Mas, se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Quem? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Servir a Deus e ao dinheiro é transformar o dinheiro numa divindade. Os dois ocupam lugares diferentes, mas o dinheiro está abaixo de Deus. Se você serve ao dinheiro, você é escravo dele. Se você serve ao dinheiro e transforma ele em alguém maior que ele precisa ser, ele passa a ser o seu senhor. E o dinheiro não deve ser o nosso senhor, e sim o nosso escravo. E no versículo que segue, diz assim, do 14 ao 17: os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse: vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. E aqui está o segredo de onde vem a interpretação de que o dinheiro é mal ou é bom. São as suas intenções, o que tem dentro do seu coração. Deus consegue enxergar você. Não importa a casca que você tem, não importa as suas palavras, não importa o que você quer comunicar com a sua aparência, o fato é que Deus conhece você. Não importa a sua religiosidade, não importa aquilo que você diz acreditar, o que importa é o que tem dentro de você e Deus conhece. Aquilo que este mundo valoriza é detestável
aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem, aqui ele vai começar a falar sobre a lei dos profetas, eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Falando sobre a lei, eu separei aqui algumas frases para nos ajudar, algumas frases interessantes que eu pesquisei. Por exemplo, George Lorimer diz assim: é bom ter dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar, mas também é bom fazer um check-up de vez em quando, para se certificar de que não perdeu as coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar tudo, mas ele pode potencializar propósitos. O dinheiro não pode comprar tudo, mas ele pode ajudar você a socorrer alguém. O dinheiro não pode comprar tudo, mas ele pode fazer de você um homem e uma mulher generosa, e assim você cumprir o seu propósito. Uma outra frase de Will Rogers diz assim: as pessoas gastam um dinheiro que não têm para comprar coisas que elas não precisam e para impressionar pessoas de que não gostam. Uma contradição que acontece com frequência. Thomas Jefferson diz que eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. E essa questão de Deus dar dinheiro para alguns e não dar para outros é na verdade uma falta de entendimento, porque não é necessariamente Deus dar. Muitas vezes a riqueza é adquirida com o esforço do trabalho bem feito, um trabalho organizado, uma administração, vamos falar sobre isso amanhã, uma administração bem feita dos recursos, investimentos lucrativos e uma maneira de se enriquecer, que é uma fórmula que as pessoas desenvolvem com experiência e não precisa necessariamente ser bênção de Deus. Embora tudo que acontece no mundo, nada acontece sem a permissão dele. Mesmo o mais perverso dos homens que conseguir enriquecer, ele enriqueceu porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, existe um propósito em algum momento. Pessoas ricas costumam empregar pobres, lógico. Toda pessoa rica precisa de trabalhadores, toda pessoa rica precisa de colaboradores, e a riqueza, ela abençoa pessoas, independente do que pensa e dos princípios daquela pessoa que é o líder que conseguiu aquela riqueza. Tudo no mundo tem um propósito. E se Deus diz não para alguém com relação ao dinheiro, é porque aquela pessoa com dinheiro seria uma pessoa pior do que é. E o dinheiro, ele apenas potencializa quem a pessoa é. Como nós lemos em Lucas 16, versículo 10, se alguém não é fiel no pouco, quem dirá no muito? E agora eu quero concluir com o assunto do dízimo e as ofertas, para que nós tenhamos mais clareza sobre isso. Um assunto complexo, um assunto até meio chato de lidar, porque as pessoas ou são religiosas demais e aí entendem do jeito errado, ou são céticas demais e também não entendem do jeito certo. Vamos falar sobre isso. Dízimo. Todo o dinheiro que você tem, tudo que você tem não é seu. Não é seu. Você é apenas um mordomo daquilo que você administra. Vou repetir. Tudo que você tem, o seu carro, sua casa, seu dinheiro, seu salário, todo o dinheiro guardado, nada é seu. Tudo é de Deus por direito de criação. Portanto, se nada é seu, o salário e os rendimentos que você tem não pertencem a você. Ao entender isso, você percebe que, por graça da parte de Deus, e permissão de permitir você administrar aqueles recursos, você então fica com 9 de 10 partes. E apenas uma, você usa para um propósito maior. Por que Deus criou isso? É porque Ele precisa do seu dinheiro? Não, porque tudo já é dele, por direito de criação. Por que Ele criou essa metodologia dos 10%? Para que você não se torne um arrogante. Para que você entenda que existe um propósito maior entre ter e ser. Você precisa ser alguém generoso. Agora, esse dinheiro esses 10%, precisa necessariamente ir para a sua igreja? Podemos falar depois um dia inteiro sobre isso e nós talvez não chegaríamos num consenso.
Mas o fato é que se vai para a igreja, ou se vai para uma instituição, ou se você ajuda pessoas, não importa. O que importa é que aquele dinheiro não é seu. O princípio da honra consiste em você dar honra a quem honra. Então, se Deus é o proprietário de tudo por direito de criação, então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César, nas palavras de Jesus. Pague os seus impostos, honre tudo que você tem feito, honre a comunidade que você vive, o Estado que você faz parte, faça da maneira direito e dê a Deus o que é de Deus, 10%. Agora, você dando 10%, será que isso é suficiente? Não, 10% foi a maneira que Deus criou para você não se tornar um arrogante e não se tornar um avarento. Mais do que arrogante, um avarento. O avarento retém tudo. É meu, tudo meu. Para você não se tornar um avarento, então tira a 10ª e entregue para Deus, da maneira que você achar melhor. Não vou entrar nessa discussão. Agora, você cumprindo a sua obrigação é a mesma coisa de você ser honesto. Não há mérito em ser honesto, é uma obrigação. Você é honesto porque você precisa ser. Você não tem o direito de ser desonesto. Você ser desonesto é você usurpar de algo que não é seu. Então, entregar o dízimo é apenas cumprir com o protocolo. Agora, o que se diferencia entre uma pessoa honesta e uma pessoa generosa? Uma pessoa altruísta? Uma pessoa que faz mais do que deveria fazer, que aliás esse é o segredo para você prosperar. Nos seus clientes, no seu patrão, no lugar que você trabalha, se você é autônomo ou empregado, não importa. Entregue sempre mais do que você precisa entregar, sempre. Se você tinha que entregar 8 horas, entrega 8 horas e meia. Se você tinha que entregar um trabalho, um relatório, entrega aquele relatório e mais alguma informação. Se você tinha que entregar um produto, manda um mimozinho junto ou uma mensagem dizendo o quanto aquela venda foi importante. Fazer sempre mais do que é a sua obrigação é o que te diferencia do comum, do excepcional. Do comum e do excepcional. Você quer ser comum ou você quer ser excepcional? Se você entrega mais do que você precisa entregar, Deus está observando o seu plantio. E Ele é quem dá a colheita. É Deus quem faz germinar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. As pessoas que são generosas, elas prosperam. Prosperam de uma maneira abençoada. Não prosperam com tensão na cabeça, com preocupações, com temores, com medos. Não, elas prosperam em paz, com a sensação do dever cumprido. Certo dia, um jovem muito rico chegou até Jesus e, batendo no peito, na conversa com Jesus, ele afirmou: não, eu honro os meus pais, eu honro a Deus, eu faço isso, eu cumpro a lei. Acabamos de falar de lei no versículo 18 de Lucas 16. Eu cumpro a lei. Ou seja, ele dizia para Jesus o seguinte: ele era honesto, ele fazia o que precisava ser feito. Aí Jesus olhou para ele, fitou os olhos nele e viu o que tinha lá dentro. O que tinha lá dentro é uma avareza, uma ganância. E disse para ele assim: uma coisa só te basta. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois me siga. Ele mexeu aonde tinha uma ferida, aonde tinha crenças. E as nossas crenças não é só de limitação de quando você não tem, é também quando você tem. Quando você tem muito, você também tem crenças. E o apego ao dinheiro, ou seja, o amor ao dinheiro, é que é o problema. Jesus não sai dizendo para todo mundo que é rico dar para os pobres. Não, pelo contrário. Ele disse em outro momento, ele disse o seguinte: quando a mulher derramou aquele vidro de alabastros aos seus pés, né, uma atitude generosa, uma atitude altruísta, uma atitude de amor, uma atitude de desapego, Jesus disse: o que ela fez vai ser conhecido durante os anos. Naquele momento, alguém disse, né, Judas, que era ladrão, aliás, o versículo diz que ele falou aquilo porque ele era ladrão, podia ter pegado esse dinheiro e ter dado aos pobres. Ladrão, falando de alguma coisa que ele mesmo não praticava. E Jesus disse: não. Os pobres, vocês sempre terão com vocês.
fazendo menção aos últimos dias que ele estava ali. E a bem da verdade é que Deus não quer que os ricos vendam tudo e dê para os pobres. Aliás, existe um estudo que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: se pegar todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo e dividir em partes iguais com toda a humanidade viva, atual, sabe o que vai acontecer? Em poucos anos, 5, no máximo 10 anos, todo esse mesmo dinheiro volta para as mesmas mãos que estão. Porque quem não sabe lidar com dinheiro, quem não está preparado a lidar com dinheiro, vai perder. E quem sabe administrar e sabe lidar com dinheiro, atrai aquilo. E você atrai aquilo que você aplaude. Falamos sobre isso que dia? Ontem? Nem me lembro. Você atrai aquilo que você aplaude. E você é escravo daquilo que te domina. O que te domina? O que você tem focado as suas energias? Saiba que tudo aquilo que te domina te escraviza. E o fato é que dinheiro, resumindo a nossa mensagem de hoje, dinheiro ele é bênção. Bênção. Falo de boca cheia. Dinheiro é bênção para quem sabe usar, para quem sabe que existe um propósito por trás dele. Agora, para quem não sabe usar, para quem, ao ter, esquece de ser e coloca o dinheiro acima de Deus, então a pessoa se torna escravo do dinheiro ou submissa a um dinheiro que se transforma num Deus, numa entidade, numa divindade, no lugar de Deus. Isso é o problema e o dinheiro, portanto, é bênção sim, e você precisa saber lidar com ele. Olá, como vai? Esse material na íntegra está lá no meu portal destravancar.com.br. Deve estar aparecendo o link aqui abaixo. Acesse e tenha acesso não apenas a este, mas todas as nossas lives estão lá dentro. Nos vemos lá. Um beijo.